Excelente dia, Felipe, excelente dia, Thalisson. É um prazer receber vocês aqui no primeiro podcast Neuro Business Café. E para a gente é uma honra receber vocês aqui hoje. E eu gostaria de conversar com vocês, bater um papo, né? O objetivo do nosso podcast aqui é conversar com empresários, empreendedores da região. E vocês, como amigos, né, e grandes empresários aqui da região, está sendo uma honra para a gente receber vocês como os primeiros convidados. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Diego Moreira. Hoje eu trabalho com milhas aéreas, gestor de viagens, também na parte de hipnoterapia, de reprogramação mental e na parte de mentoria pessoal também, né? E eu gostaria de conversar com vocês, saber um pouquinho da história de vocês também, Felipe, Thalisson, fala um pouquinho de vocês para a gente, para o pessoal conhecer vocês. Show de bola. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Meu nome é Felipe Grossi, eu estou aí há mais ou menos uns 15 anos nessa jornada, né, empreendedora, e hoje espero estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho sobre o que eu sei dessa caminhada que é longa, teve muitos desafios, mas graças a Deus está dando certo. Excelente, Felipe. É isso aí. Vamos lá, meu nome é Thalisson, também estou na caminhada, empresário. Desde os 10 anos eu trabalho, fui emancipado com 16 para ter minha primeira empresa. De lá para cá já atuei em algumas áreas e assim, sempre focado nessa parte mesmo de gestão, enfim. Apesar de ter algumas empresas em alguns segmentos diferentes, acredito que todas deram certo por esse foco meu, principalmente em aprender novas áreas e na parte mesmo da gestão de forma geral, principalmente o financeiro. E é isso. Legal. Gente, eu tenho certeza que a gente compartilha de pontos em comuns nas nossas trajetórias como empresários, como donos de negócio, né? Na minha primeira empresa que eu abri foi de cosméticos e eu lembro muito bem, né, que foi um desafio muito grande. Foi uma coisa muito motivadora, porque era o que eu gostava de fazer, ajudar as pessoas com alguma solução que eu estava levando para elas, mas inevitavelmente também, ao longo dessa trajetória, eu quebrei várias empresas. Eu não sei se vocês chegaram a esse ponto de quebrar algumas empresas. Como que foi essa trajetória de vocês ao longo da jornada de vocês? Eu vou falar assim, isso é comum, né? Uhum. As pessoas acham que você não deve errar, você não pode errar, né? E isso é um dos princípios de mentalidade, né? Sim. O erro como aprendizado. O erro faz parte do seu crescimento, sim, né? Assim como você falou, Diego, eu também já quebrei 2 empresas, né? Mas eu sempre busquei aprender com isso. Né? Isso faz parte, faz processo. Tem empresário que ainda nunca quebrou e que bom, né? Graças a Deus deu certo. Ele teve alguns métodos ali no caminho, mas a grande maioria vai passar por desafios até mesmo quebrar um negócio. Às vezes esse que não quebrou já começou com alguém mentorando ele, com alguém ajudando ele justamente a não errar, né? Exatamente. Ou ele já teve oportunidade, né, de empreender, né, por oportunidade, não por necessidade. Então, às vezes, ele viu oportunidades que, olha, é o que você falou, ele foi mentorado, ele já viu outras pessoas quebrando e falou, olha, esses erros aqui eu não vou cometer. Né? E isso tem muito a ver com a mentalidade. Estudou o mercado, né? Estudou o mercado. Exato. E como que foi quebrar? A primeira vez que você quebrou, Felipe? Cara, eu acho legal, antes de eu ter quebrado, eu acho importante o seguinte, eu fiz tecnologia da informação, né? Eu vim do mercado de TI, eu trabalhava numa multinacional e essa virada minha de chave, eu lembro direitinho, foi uma viagem indo para BH, eu cheguei na casa do meu cunhado lá, e, cara, ele tinha Pai Rico, Pai Pobre na prateleira. E eu ouvi as pessoas comentando sobre esse livro, né? E eu não tinha hábito de leitura, assim, nem nada. Eu estudava mais questões mesmo relacionadas à tecnologia, né? Da minha área. Então, cara, quando eu peguei esse livro, comecei a ler, era uma tarde de sábado, assim, a gente chegou de viagem. E, cara, eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a ler, não conseguia parar de ler Pai Rico, Pai Pobre. Então, é muito importante. A minha caminhada empreendedora começou ali, naquele dia. Ali você já percebeu que era algo que te motivava. Ali teve uma virada de chave muito forte. Eu lembro de uma história que ele conta, que é a história dos ratos, né?
que você fica o tempo todo ali, né, trabalhando, você trabalha, aí você é promovido, aí você casa, compra um apartamento, depois você tem filho, compra outro apartamento melhor, e ele vai contando até chegar numa hora que você pode ser demitido, sabe? E isso aconteceu no momento lá da minha empresa também, numa multinacional. A gente tinha um gerente geral que ele foi demitido. E quando aquilo ali bateu, eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso, cara. Isso pode acontecer. Você imagina eu chegar até aqui e tal. Faz muito sentido. Então conectou muito isso, sabe? Uhum. E aí eu fui ler no livro, pedi para ele emprestado, não terminei o final de semana. Falei assim, cara, me empresta esse livro. Até o Rodrigo. Me empresta esse livro, deixa eu levar ele. Levei. Em uma semana eu tinha terminado o livro. Na semana seguinte, eu já buscava cursos para fazer de gestão de negócios. Então tinha a FGV aqui e tinha o IBMEC também. E aí eu me matriculei no IBMEC. Foi assim que começou ali a minha jornada. A minha caminhada, né? Primeiro negócio que aconteceu foi o negócio do meu pai. Ele tinha uma loja de roupa, né? E eu fui ajudar ele depois do meu trabalho na minha multinacional, né? Eu trabalhava dentro da T-Systems, que é uma multinacional que presta serviços diretamente para a Mercedes no mundo inteiro, e aqui em Juiz de Fora, né, dentro da planta da Mercedes, a T-Systems também tinha ali o núcleo dela. E eu saía da Mercedes, né, da T-Systems, né, um trabalho ali de 8 às 4, né, já ia direto para lá, para essa loja do meu pai, tentar ajudar ele, né, de alguma forma, sobre o quê? Sobre essa vontade de empreender e tudo mais, de conhecer, de buscar. E é óbvio que você vai tendo muitos desafios, né? Sim. A empresa do meu pai já não estava saudável. E eu acho que é um ponto importante aqui também. Eu acho que é muito importante você escolher o ramo de negócio. É muito importante ser, igual o Thaleson falou, é mercado, mas entender também o que conecta com você. Por exemplo, eu até brinco hoje. Hoje, se eu tivesse que herdar uma loja de roupa, né? Eu não teria essa loja de roupa. Eu já buscaria vender ela. Já buscaria uma empresa para fazer essa venda. Estaria nela, conheceria, lógico, deixaria ela seguir em frente, mas já preparado para vender. Por quê? Porque, cara, não é o ramo que eu gosto. Você curte muito. Que eu curto. Eu acho um ramo difícil, é uma coisa que eu não gosto, entendeu? É complicado, é uma gestão de estoque que tem que ser muito peculiar. Você tem que equilibrar o tempo todo entre estações, né? Então... sai estação, entra estação, aquela coisa. É difícil às vezes você trabalhar com determinados tipos de margem, é uma concorrência muito grande. Então, assim, é um tipo de negócio que eu aprendi muito, sabe? E eu acho que é importante saber assim, cara, esse ramo aqui é um ramo que eu não gostaria mais de atuar. Se é para mim ou não tem que saber isso, né? Eu acho que é muito importante isso, porque a sua performance vem muito dali também, né? Muito disso também vem na caminhada, né, Felipe? Lógico, a caminhada é muito importante para isso. A loja do meu pai, ele me preparou muito para isso. Sim. E aí a gente chegou à conclusão que o seguinte, a gente viu assim, meu pai era melhor ele trabalhar servindo aos clientes e atendendo eles pessoalmente, né, fazendo viagens, do que ele ter uma loja ali, porque não estava dando o que ele recebia fora fazendo esse comércio, né? Tinha que ir para pagar a loja. Não estava valendo a pena isso. Era melhor manter só a venda. Exatamente, a venda externa. Sim. Do que ele ter a loja. Então isso foi... Agora, durante esse processo foi mais ou menos um ano e meio. E gerou muitos aprendizados ali. Sim. Entendeu? Então ali foi a primeira vez que eu quebrei e veio muitos aprendizados. E aí... Só para finalizar essa parte, ali eu vi assim, a necessidade do seguinte, cara, eu preciso buscar mais conhecimento, porque eu já tinha começado a gestão de negócios, e aí foi aquela questão de você ter uma visão maior, né, de negócios mais estruturados, tudo mais, foi importante, mas eu precisava de um curso mais prático também. Você precisou tomar empresa ali no dia a dia. Foi exatamente. Para abrir os olhos, não, quero mais, eu preciso mais, porque isso aqui está sendo muito bom a gestão de negócios, mas assim, são negócios que não estão ali, tá me ajudando a ter uma visão melhor de futuro, de negócio, um entendimento maior. Só que eu preciso também de um curso, algum tipo de curso que possa me preparar para o empresário do dia a dia, né? Aquele real ali. Sim. Que você precisa ter um conhecimento sobre todas as áreas. Sim. Senão se você não entender sobre isso e sobre gestão, que o Thaleson vai falar aqui daqui a pouco,
cara, fica bem difícil você conseguir evoluir. Você percebeu que precisava de um conhecimento a mais para subir de nível. Para subir de nível, para entender assim, cara, se eu quiser ter um negócio, beleza, eu vi que pode dar certo, mas eu preciso agora buscar mais conhecimento, porque senão eu vou patinar de novo, e de novo, e de novo. E muita gente desiste aí por entender achar que foi ela a culpada do negócio ter quebrado, mas muitas vezes é só buscar um conhecimento a mais, né, Felipe? Exatamente. É porque assim, o que eu vejo é que as pessoas, elas têm uma dificuldade, cara, com erro muito grande, tá? Eu treinei várias equipes, várias pessoas passaram por isso, e eu vejo nitidamente que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar com erro, né? Uhum. A questão da autorresponsabilidade. Então, graças a Deus, eu sempre tive isso, né? Forte em mim, né? A autorresponsabilidade sempre veio muito forte comigo. Então eu entendi que assim, cara, isso aqui é responsabilidade minha também. Isso é responsabilidade. O que eu tenho de responsabilidade nesse negócio aqui? Entendeu? Uhum. Nessas questões. Então eu preciso pegar e aprimorar isso. Entender qual que é o próximo passo. Eu já entendi que eu queria ser empresário, que eu queria ser empreendedor. Sim. Só que tem, meu amigo, um longo caminho, né? Tem até um meme engraçado, né? Que tem assim, o que você visualiza, um caminho tranquilo, né? Ponto A, ponto B, e tem a realidade, né? Que é você, buraco, bomba, cheio de obstáculo, parede, tudo aquele caminho muito mais longo pra você chegar ao final. Mas dá para chegar lá. Mas dá para chegar. Exatamente. Dá para chegar. Só que você tem que entender que existem... as circunstâncias vão te fazendo mais forte. É isso que a mentalidade que você tem que ter é essa. As circunstâncias fazem parte para te fazer mais forte e não para fazer você desistir. E isso já muda o jogo, né, Felipe? Já muda o jogo, com certeza. Totalmente. E você, Thales, como é que foi a sua trajetória? Já quebrou também, Thales, ou não? Cara, tô ouvindo o Felipe falar aqui e assim, é igual eu te falei, foi bom trazer um amigo que fala bem, né? E assim, voltando no início lá, né, da abertura e tal, e tô ouvindo ele falar, eu já conhecia a história dele. Uhum. E assim, cara, a minha trajetória foi um pouco diferente. Como é que foi, Thales? A minha trajetória eu nunca quebrei. Uhum. Montei alguns negócios que depois foram vendidos, e vendidos quando eles estavam bem. Foi uma opção a venda. Uhum. Igual o Felipe falou, às vezes a gente não se encontra em um determinado negócio, ou às vezes as circunstâncias do momento, independente de qual seja, até mesmo, eu geralmente, cara, eu vou dar uns exemplos aqui, igual eu falei, eu sou muito cara do financeiro. Uhum. Eu tenho uma certa facilidade nessa área. Sim. E aí, assim, em alguns momentos, alguns negócios financeiramente não faziam sentido, e é o que eu bato muito na tecla com muita gente, a gente tem que fazer a conta da nossa hora, quanto custa e ver se vale a pena. Então, em alguns momentos eu cheguei à conclusão seguinte, esse negócio não vale a pena a força de trabalho que eu estou colocando nele pelo retorno. Uhum. Mas todos os negócios, assim, bons e foram vendidos saudáveis. E voltando um pouco na trajetória, igual eu falei, comecei a trabalhar cedo com 10 anos de idade. Então, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de aprender desde novo, ser doutrinado para isso. Meu pai foi empresário, sempre foi. Uhum. A história dele é diferente da minha, porque assim, ele veio para trabalhar em Juiz de Fora e começou literalmente do zero, dormindo em cima do saco de cimento no material de construção. Uhum. E construiu tudo que ele construiu e educou os filhos, né? Treinou com essa mentalidade. Então, assim, aos 10 anos de idade, por exemplo, eu já trabalhava no caixa. Meu pai teve açougue, mercado de bairro, enfim, alguns negócios, hortifruti. Uhum. Fábrica de pão foi interessante também, que eu pude ver como uma indústria funciona, que é muito diferente de um comércio, enfim. Uhum. Então, assim, 10 anos de idade eu já estava ali fazendo conta, no caixa, dando troco, atendendo. Obviamente que, assim, os horários vagos e tal, mas sempre gostei. Uhum. Aos 16 anos, igual eu te falei, eu fui emancipado para ter o primeiro CNPJ no meu nome já. Só que sempre junto com meu pai, enfim. Pai. Então, eu acho que isso, de certa forma, cara, igual eu disse, foi um privilégio e uma responsabilidade. Uhum. Porque assim, cara, muito empreendedor hoje, cara, começou do zero, teve que aprender, igual o Felipe falou, a história dele, ele
era funcionário, CLT na multinacional. E, cara, aprendeu. E assim, eu até costumo dizer que às vezes as pessoas assim, têm muito mais mérito, vamos dizer, do que eu por eu ter sido preparado para isso. Óbvio, tem meus méritos também. Com certeza. Tenho consciência disso, mas, cara, você entende que quando você é treinado com uma mentalidade que é um pouco diferente, o empreendedor ele pensa um pouco diferente do CLT. Esses dias mesmo eu chamei um funcionário para conversar e falei, cara, deixa eu te falar uma parada, você acha que ninguém percebe que, você acha que eu não sei que um ou outro vai ali e fura 10 minutos no horário de almoço, chega 5 minutos atrasado, a gente sabe isso tudo, cara. Só que assim, você quer ser a maioria que faz isso ou você quer ser diferente? Então muda a sua atitude, muda o seu comportamento. Você não está fazendo para mim nem para ninguém, você está fazendo por você, primeiro. Sim. Então assim, cara, fui treinado para isso. Aí vim, 16 anos, uma empresa. Aí a gente passa por aquele momento como é que eu vou dizer? Que a gente é jovem ali e não sabe o que quer. E aí, trabalhando com meu pai, você começa a achar que tá errado a maneira dele trabalhar. E você acha que a sua é a certa, sendo que você não tem 1/10 da experiência que ele tem. Sim. E aí, assim, ao longo da minha vida, eu tive alguns pontos de inflexão e algumas pessoas que me ajudaram de alguma forma, seja com conselho ou dando o próprio exemplo com alguns erros, igual o Felipe comentou. Eu acho que uma das mentalidades do empreendedor, você pode olhar, pelo menos com a maioria que eu converso, a gente encara o não de uma forma diferente, a gente encara o não como aprendizado. Isso aí. E assim, a gente torce para conseguir um não pelo menor custo possível. Qual que é o melhor custo do não? Primeiro é você aprender com a experiência do próximo. Então você ter a humildade de entender o erro dele e ver que pode servir para você. Segundo, realmente cometendo erros que às vezes custam alguma coisa, seu tempo ou dinheiro, enfim. E eu acho que o quanto antes a gente bater na barreira ali do não e cometer alguns erros, alguns ou não, muitos erros, vai fazer a gente chegar no nosso objetivo mais rápido. E aceitar isso que você falou. Aceitar e encurtar. Mas é o que eu te falei, é a forma de encarar. O não é a forma de encarar o erro, principalmente. Isso muda, né? Muda. Eu também percebo o seguinte, cara, as pessoas que fizeram parte, cara, sempre tem alguma coisa para te passar ali. Aí, por exemplo, vamos lá, eu vou mesclando aqui um pouco da minha história para contar e um pouco do que eu percebi, onde eu errei e onde eu acertei. Certo. Então, assim, nos 16 anos fui emancipado, aos 18 estava trabalhando com meu pai, estava naquele período entrando na faculdade de administração. Na época um pouco meio que é o que eu preciso fazer. A gente fala, estava fazendo o que precisava ser feito. E, cara, não me encontrava, enfim. Aí nessa época meu pai tinha um negócio em sociedade, que foi uma indústria de pão e biscoito. E, cara, uma das coisas que às vezes a gente escuta de alguém dentro de casa, do pai, de um irmão, a gente às vezes não absorve da mesma forma que outra pessoa de fora falando. Não dá tanta importância. Um dia, cara, eu lembro direitinho como se fosse hoje, um domingo à tarde, esse sócio do meu pai me ligou e falou assim, cara, queria conversar com você, vem aqui na fábrica. Eu falei, na fábrica não funciona hoje? Não, vamos conversar na fábrica que é melhor e tal. E aí assim, cara, ele me chamou para a realidade de uma maneira que ali mudou a minha história completamente. Por quê? Eu não vinha dedicando ao negócio do meu pai, que eu trabalhava com ele. Na época meu pai tinha muitos negócios, assim, tinha, não lembro, umas 8, 10 empresas. Então acaba que minha mãe administrava uma parte, eu outra, meu irmão outra, e era um negócio familiar, e acabava que o convívio familiar ficava às vezes difícil pelo trabalho. Sim. E aí me chamou para a realidade, cara, coisa que meu pai já tinha me falado, mas eu não tinha dado ideia. E assim, cara, você tem 18 anos, e aí? O que você quer fazer da sua vida? Isso sócio do seu pai? Sócio do meu pai. E, cara, para uma pessoa de 18 anos, igual eu te falei, que trabalhava desde os 10, eu já tinha conquistado algumas coisas financeiramente que muitos amigos não tinham conquistado. Teve um custo também isso, porque em alguns momentos eu abri mão durante esse período, que é o período que o pessoal vai pra balada, os amigos vão jogar bola na rua.
Não que eu não tenha feito, mas fiz com muito menos frequência que eu gostaria que eles fizeram. E é o que eu te falei do treinamento desde sempre. 18 anos, todos os amigos meus ganharam um carro do pai. Lá em casa, meu pai tinha mais condição de dar um carro para mim e para meus irmãos do que qualquer pai dos amigos meus. Por que eu falo isso com clareza e certeza? Porque eu era o financeiro dele. Eu sabia que ele tinha condição. Sim. E às vezes era uma das coisas que me incomodava. Por que, cara, que ele tem condição e não me dá? E aí é um erro que, assim, é um erro que muitos pais cometem, ao meu ver, e que eu tento muito no dia a dia hoje com meu filho, doutrinar ele, apesar de ser novo, a ter a mesma responsabilidade, talvez com outras dosagens ali, outras medidas, né? E, cara, quando eu tinha acho que 15 anos, eu já sabia que eu queria ter um carro aos 18. Sempre fui apaixonado por carro. E hoje, inclusive, trabalho com carro, então a gente vai chegar lá ainda. Então sempre fui apaixonado, cara. Com meus 14, 15 anos, eu lembro que eu já fiz um planejamento para comprar meu carro com os 18. Chegou nos 18, eu tinha dinheiro para comprar o carro e tinha dinheiro para poder usar, sair e tal, fazer tudo que eu queria já fazer com 18 anos. E aí, quando às vezes eu conto a minha história por partes para as pessoas dizem, mas aí para você é muito fácil, né? Por quê? Você ganhava bem comprar o carro. Eu falei, não. Quando eu tinha 15 anos me planejei, o salário mínimo na época era R$500, 500 e poucos reais. Eu pagava já um consórcio de R$370 por mês, eu lembro como se fosse hoje, e eu ganhava 550, cara. Mais da metade. Mais da metade, sobrava ali 30%, 40% para eu poder usar. Só que planejamento, cara. E aí dentro do planejamento fui crescendo, aumentando meus salários, tudo trabalhando com meu pai dentro das empresas dele. Conquistando dinheiro, não era dado, né? Então assim, aí foi quando eu cheguei aos 18, já com uma certa arrogância, né, de achar que aquele jovem que podia fazer isso, aquilo, que tinha comprado o próprio carro e tal. Achava que conseguia fazer tudo. Tudo, enfim. E aí esse sócio do meu pai me chamou para a realidade. E aí, cara, eu saí dali, sem sacanagem, assim, foi uma conversa, sei lá, de 2, 3 horas que mudou a primeira parte da minha vida. Essa indústria de pão, ela existe ainda, tá? Existe ainda. Existe? Meu pai não é mais sócio dele, do Luiz, né, na época, que era sócio do meu pai. Foi ele que falou com você? Ele falou comigo. E assim, cara, isso também é um gancho para hoje eu pensar já numa área de talvez uma mentoria e fazer para os outros o que um dia fizeram para mim. O que o Luiz fez por você. O Luiz, que foi a virada de chave, cara. Eu já falei isso para ele. Então assim, cara, aí beleza. Aos 18 eu saí de lá na segunda-feira, chamei meu pai para conversar. E a gente estava num período assim, difícil de lidar, eu e ele. E é o que eu falei, trabalhar em família não é fácil. Os negócios atrapalhavam o convívio familiar, era isso. Familiar. E você tinha essa expectativa dele te bonificar de alguma forma como pai e ele não fazia isso? Não fazia isso. Hoje eu entendo que foi ensinando, mas também entendo que eu não... Como é que eu falo? Não é que eu não merecia isso, eu não estava fazendo por onde. Certo. E aí essa conversa, vamos lá, o primeiro ponto de inflexão ali, essa virada de chave. Na segunda-feira eu chamei para conversar. Seu pai? Meu pai, tive uma conversa ontem assim, assado, beleza, eu tenho 18 anos, eu acho que está na hora mesmo agora de realmente assumir os negócios. Beleza, concordo, preciso, a gente tem muitos negócios aqui e tal. Falei, então tá, eu quero começar por essa daqui que eu estou tocando, por essa empresa. Que era a indústria de pão? Não, a indústria de pão, meu pai era sócio lá, tá. era no mercado com açougue de bairro. Tá. Aí ele, tá, eu falei, beleza, mas eu quero, já que eu vou tocar... né? Aí assim, eu já tinha uma habilidade de negociar, né? eu já joguei lá em cima, eu falei, eu quero 70% do lucro da loja. Ele, negativo, você tá doido? De jeito nenhum. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Ele, não. Então tá bom, 50%. Não, também não. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, 30%. Aí ele, fechado, eu falei, beleza, mais 50% de tudo que eu fazia crescer de lucro a partir daqui. Então bom. Até aqui eu quero os 30%, a partir daqui eu quero 50%. Por que eu pensei isso? Falei, cara, os 30% já era mais ou menos o que eu tinha de salário, vamos dizer assim.
E como ele não queria me dar 50% de tudo, eu falei, então me dá 50% de tudo crescer. Para você não vai mudar nada, pelo contrário. Vai melhorar. Aí ele, beleza, o que você quer? Eu falei, eu quero carta branca para fazer o que eu quiser. Te dou 30 dias. 30 dias a gente senta novamente e conversa. Não vou te dar tudo que você me pediu agora. Dentro dos 30 dias você me mostra o resultado. Se você mostrar, tá fechado. Eu falei, beleza. Cara, eu dei um gás no negócio. Eu sei que eu fiz o faturamento quase que... O faturamento não, o resultado, o lucro. O lucro. Eu costumo falar a última linha, que para mim é o importante, é a última linha. Cara. Isso aí você focou só no... Focou em que? No açougue? Só nessa loja, isso. Era um açougue e mercado de bairro, sabe? Esses mercados de bairro que tem tudo. Sim, pão, padaria, mercadinho, hortifruti, tudo dentro da mesma loja. Era isso. Cara, a última linha ali... Comecei vendo gastos, coisas necessárias e tal, fazendo ajuste no financeiro, enfim. Mas o principal foi organizar a empresa. E, cara, aconteceu, primeiro mês, sentei e falei, tá aqui o resultado. Botei na mesa. E aí, como é que foi o resultado? O resultado foi, eu praticamente dobrei a última linha. Caramba! Você vai me ouvir falando aqui de última linha, porque é um negócio que eu e o Grosso, a gente conversa direto e... É o lucro líquido, né? A última linha. A última linha é o lucro líquido. Eu aprendi isso muito com o Thaleson. Isso foi uma coisa muito importante. Cara, teve um almoço que eu tive com ele também que ele falou. Faturamento, pra te falar a verdade, é ego. Entendeu? O número de colaborador é ego. Pra mim, o que vale é a última linha. Tem muita gente que fatura muito, mas não tem lucro, né? Cara, eu conheço grandes empresas na cidade, até algumas de conhecidos, que às vezes, cara... É uma empresa muito grande, mas assim, você vê que a última linha está sempre apertada. E tem um exemplo dentro de casa, igual eu te falei, meu pai chegou a ter vários negócios, dentre eles que era um hortifrutezinho de bairro. Que na hora que você via a última linha com um funcionário, cara, era algo que uma empresa hoje que fatura milhões não tem. Aí você fala assim, cara, como assim uma empresa que fatura milhões? Uma empresa que fatura milhões, muitas vezes ela não tem dinheiro para fechar a folha. Ela precisa pegar o dinheiro no banco, ou seja, faturou 1 milhão, mas se você olhar a última linha foi 0. Tem um monte de funcionário, um monte de coisa para pagar. Então, assim, cara, é isso daí. A gente tá falando Me perdi aqui. Você focou no mercado. No mercado. Quase dobrou o lucro, a última linha. Isso aí. E aí, cara, a partir dali, continuei tocando. Aí fui e aí, ele aceitou 50%? Legal. Ficou bom demais. Ficou bom demais. Não tinha como não aceitar. Quase dobrou, né? E, cara, e ali, eu te falei, começou ali, foi um ponto uma virada de chave. E aí, continuei na faculdade. Comecei a faculdade e tal. Foi faculdade de que você fez? Administração. Comecei no Viana Júnior, que na época era da FGV. Com o primeiro período eu saí fora, porque eu vi que, assim, isso é uma coisa importante, cara, de ver o perfil da faculdade. O Viana tinha um perfil para o administrador, um executivo de uma multinacional. Exemplo, cara, vinha lá, estudo de caso da Coca-Cola, da Vale, da Unilever. Cara, era isso que eu queria? Não, nunca quis ser um executivo de uma multinacional. E aí eu vi que aquilo não fazia parte, procurei entender, falei, será que mais para frente a grade vai mudar? Não, é o foco da FGV, é esse, da fundação e tal. E aí um amigo falou comigo do Machado Sobrinho, que hoje nem existe mais e tal. E aí, cara, eu fui lá ver. O Machado, cara, eu me encontrei lá porque lá é o seguinte, é você empresário, né, local da sua empresa, e também, cara, te ensina a ser, né, um executivo, mas eu achei um negócio mais legal. O formato deles. E aí fui, tive alguns episódios engraçados na faculdade, tipo do professor me tirar de sala. Porque... Isso não é comum, né? Não é comum, cara, mas assim... Eu tô lembrando da história aqui, muito boa. Quem sabe da história, cara? Tipo assim, o cara tava explicando a matéria, que tava lá 50 minutos, complexo, e algo que, tipo assim... Eu tenho uma certa facilidade, igual eu te falei, com o financeiro. E eu virei pra ele e falei, cara, não concordo. Aí a turma inteira parou e eu falei, como assim você não concorda? Isso aqui é pra você entender. Eu falei, então beleza. Mas é o seguinte, cara, tudo isso aí que você explicou faz isso. Chega no mesmo resultado. Ele, não, mas aí você tá usando macete. Não, vou te explicar então a teoria. A teoria é isso aqui. Aí eu criei a minha teoria para chegar no resultado. Aí ele falou, não funciona. Eu falei, pode pegar o número que você quiser, vamos fazer.
Aí confrontei ele. Aí, por fim, ele virou e falou, tá, então é o seguinte, cara, vai tomar um café lá fora, só você me atrapalhar a ensinar pra turma o jeito correto. Falei, tá bom. E aí, cara, a faculdade, quando eu percebi, a faculdade de administração, cara, foi só um curso superior. Porque quase tudo, cara, que eu aprendi ali, eu tinha aprendido... Na prática. Na prática. Então, assim, cara, a minha trajetória foi mais ou menos essa. E aí, cara, teve um segundo ponto, quando eu já estava tocando os negócios e tal, e aí algumas divergências familiares ainda aconteciam. E a minha paixão de carro, que eu falei lá no início, por carro, cara, teve a oportunidade de eu comprar o primeiro auto center. E aí é o que eu falo, cara. Novamente, eu tive vamos dizer assim, uma ajuda do meu pai em qual sentido? Igual a ajuda que ele me deu no carro, nunca foi financeira, foi sempre ensinando algum outro tipo de auxílio. E nessa época, que o auxílio dele foi o seguinte, ele virou e falou, cara, faz um negócio. Eu falei, não, pai, não vou fazer. Porque hoje esse negócio representa quase tudo que eu tenho de capital que eu juntei. E mais uma parte que eu não tenho, que vai ser parcelada em 10, 12 cheques, na época ainda usava, hoje nem usa mais cheque, 10, 12 cheques, que é praticamente a minha renda atual e mais o possível lucro prometido pelo vendedor. Entendi. Aí, não, mas cara, é o que você gosta e tal, você tem capacidade. Eu falei, beleza, mas eu acho que eu não vou arriscar não. E aí foi onde eu aprendi também sobre o risco calculado, mas aí ele me deu um negócio mais importante de todos, segurança. Ele virou e falou, qual que é o seu medo? Eu falei, meu medo é não conseguir honrar com os cheques e ter que começar de novo. Ele faz o seguinte, é esse o medo? Eu falei, se por acaso em algum momento você não conseguir honrar com o outro, eu cubro e depois você me paga. Hora nenhuma falou em me dar. Beleza, assim eu fiz. Peguei o negócio. Ele te deu uma segurança muito grande, né? E aí é onde que a gente fala da parte emocional. Às vezes você precisa só de alguém te incentivando ou alguém te dando o que você precisa no momento. No momento era o quê? Era de insegurança? Me deu segurança, não me deu dinheiro. Porque a certeza não tem como ter, né? Certeza não tem como. Não tem como ter. Tanto não tem que a pessoa me prometeu uma coisa de resultado quando me vendeu a loja. Quando eu comprei, achei nos computadores históricos antigos e tal, apesar de ter analisado os números, ele me deu um número, entre aspas, mascarado, porque ele tinha uma representação que ele juntava com o consumidor do varejo. Então ele me deu um número, que quando ele saiu fora do negócio, A representação foi com ele. Aí você perdeu essa fatia. Uma fatia de 50%. Nossa! Muita coisa. E eu contava com o valor do resultado para poder pagar. Mas, assim, igual eu te falei, quando eu dei a entrada foi quase o meu capital inteiro, não foi. Então, o primeiro mês precisei complementar. Tentei desfazer o negócio com ele, ele não aceitou. Aí questionei ele que ele não foi correto e tal, mas enfim. Moral da história foi agora eu tenho que encarar. Então foi um período complicado para você ali, ué. Foi um grande desafio. Mesmo com seu pai, né? Ele deu segurança, mas você esperava uma coisa que foi completamente outra, né? E aí eu tive que... Você que é muito financeiro, não teve isso. É uma porrada grande, né? É uma porrada muito forte. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou ter que fazer isso acontecer. E aí fui pesquisando o mercado e comecei e vi o que ele estava fazendo de errado, e aí foi onde vem já o financeiro. Falei, cara, peraí, vamos lá. Deixa eu fazer de novo o que eu fiz na empresa do meu pai, deixa eu pegar um negócio, ler ele, planilhar esse negócio e tentar organizar e a partir daí crescer com um resultado maior, um lucro maior. E aí foi onde eu vi alguns desperdícios de valores, enfim. Você usou o que você fez lá no mercadinho para fazer de novo. E aí foi onde eu fiz e no segundo mês já deu o resultado para equilibrar as contas. Então foi muito rápido o negócio. Muito rápido, No terceiro eu já fui adiantei uma parcela, porque eu já não queria mais ver aquele cara que eu tinha ficado puto do negócio. E eu quitei o negócio antes do prazo. Previsto. Muito bom. E aí assim, cara, passou mais um ponto. Logo depois desse, cara, a loja já estava ali há uns 2 anos. E você mantém a loja até hoje, tá? Essa loja tem até hoje. O negócio já estava rodando. E aí veio um amigo meu
me falar que queria montar um negócio e tal, e não tinha ideia, enfim, e beleza. E eu tô sempre buscando algum negócio. Tanto que hoje eu tenho 6 CNPJs ali, total, em áreas diferentes. Ontem eu estava fazendo até um negócio para mandar para o banco, enfim, eu fui relacionando CNPJs, enfim. E aí, cara, esse amigo veio e falou isso, falei, beleza, fiquei com esse alerta e tal. Nesse mesmo ano, no final do ano, veio uma prima passar o final de ano lá em casa e me falou de uma franquia, onde ela era gerente e tal, me contou sobre a ideia. Aí eu achei interessante, falei, cara, dei um toque nesse amigo. Falei, vamos lá conhecer. A franquia era de Belo Horizonte, a franquia de roupa. E era uma formatação diferente que existia. O que era diferente? Primeiro que era num container. Já não era uma loja normal, era uma loja diferente. Já chama bastante atenção. É, muito, Já né? não é convencional. Não é convencional. Segundo que eram roupas de marca, mas fora de coleção. Então um outlet, que já era uma ideia muito comum fora, por exemplo. Os Estados Unidos sempre teve esse negócio de outlet. Na época, no Brasil, ainda tinha pouco, sabe? E aí falei, pô, vou engatar, tem unidade aí? Tem. Pegamos o carro, fomos lá e tal. Aí olhamos o valor da franquia e falei, vamos dividir o risco? Vamos. Novamente, vim pro financeiro, fiz umas contas, falei, cara, se a gente vender X por dia, chegamos ao equilíbrio. Beleza? Vamos estar assumindo o risco e tal, tudo certo. Aí fui estudar um pouco o mercado. E aí que eu te falo, são pessoas que no caminho vão te moldando. Na época, eu nunca fui ligado à roupa, não gostava pra roupa, marca, andava com uma camisa listrada, uma calça florida, enfim, bermuda. E esse amigo meu já era um cara mais... gostava de roupa, andar bem vestido. E aí foi onde fui montar a minha primeira sociedade e eu entendi que a sociedade ela só serve... Várias pessoas buscam por vários motivos, cara. Eu acho que a sociedade ela tem que existir quando uma pessoa complementa a outra. Porque eu acho que se for só pelo financeiro, cara, o melhor caminho é um banco, um sócio ou um investidor. Não acho que o melhor caminho é você trazer um sócio só pelo dinheiro dele. Ou o que a gente fala... Por ter amizade. Ter amizade. Isso é muito comum hoje. Eu acho que pode quebrar o negócio. Né? Pode quebrar o negócio. Eu acho que a ideia é como é que a gente fala? O smart money vale mais que o dinheiro, né? O conhecimento e habilidades diferentes. Lógico, com certeza. E aí, cara, esse amigo é muito comercial, ele veio da área de telefonia, vendia planos corporativos e eu sempre fui muito administrativo, então a gente montou o negócio. Cara, o negócio foi um sucesso que no primeiro mês, para você ter ideia, o negócio se pagou. Caramba! Eu nunca vi um negócio se pagar no primeiro mês. Geralmente a gente tem, né, um payback de um mês. Payback médio hoje no Brasil de franquia de 18 meses. 18 a 24. Isso é um médio no Brasil histórico. Mas já vi algumas franquias se pagar com 6, 8, 10. Alguns casos, algumas exceções. E vocês abriram aqui em Juiz de Fora, tá? Abrimos aqui em Juiz de Fora. Fala onde que é pro pessoal aí. Foi dentro do posto de gasolina em São Pedro, cara. E aí outra coisa, o formato foi dentro do posto de gasolina, no pátio. Por que eu pensei na época? Falei, cara, preciso ter estacionamento. Preciso estar numa área... um diferencial incrível, né? Preciso estar na área Tem visível. que ter, cara, estacionamento hoje, né? Vamos lá, quem compra uma roupa de marca? É a pessoa que tem um poder aquisitivo X. Aí fui estudar o mercado, coloquei num lugar, entre aspas, improvável. E aí depois eu tive um outro aprendizado na mesma franquia, mas vamos por etapas. Aí o negócio foi um sucesso. Em um mês, no posto de gasolina? No posto de gasolina. O negócio se pagou. E aí tivemos um problema, porque a galera da região começou a ver fila na porta da loja, e fila. Começaram a ligar pra franquia. Isso vai chamando mais gente. Começaram a ligar pra franquia, eu quero montar a franquia. Tá com fila, né? Chama atenção. Quero montar a franquia dessa em Juiz de Fora. Aí, beleza. Minha primeira gerente, ela me ligou, Thales, cara, estão ligando pra cá, eu não sou do financeiro, sou gerente de tal área. Eu preciso, cara, que você venha em BH, tem uma reunião, o dono da franquia quer conversar contigo. Que maneiro. Eu falei, porra, isso não é comum não. Nem o resultado de vocês é comum. E nem o dono chamar vocês pra conversar. Franqueado com um mês de franqueado, 1 mês e meio. Falei, tá. Pegamos o carro, fomos lá em BH, sentamos com ele e falou, olha, eu tive em 30 dias
50 pedidos de montar uma franquia na sua cidade. Pelo nosso estudo, cabe 4. Então, assim, como franqueado e tal, pelo resultado de vocês, nós vamos dar a oportunidade de vocês... Serem o dono de todas. Das 4. Falei, tá, cara, mas assim, a gente precisa de um tempo hábil para isso e tal. Ele, olha, não tem como segurar. Falei, mas se eu pagar as 4 franquias? Tá, eu seguro 6 meses. Dentro de 6 meses tem que entregar as 4 lojas. Falei, tá. Fomos, pagamos as 4 franquias. E começamos a montar a loja. E aí, o que foi um acerto na primeira, foi um erro na segunda. A segunda, pensamos assim, vamos para o centro da cidade. Centro da cidade é um público, tem todo o público, na verdade. Sim, verdade. Mas a pessoa, eu comecei a entender que a persona que comprava a roupa de marca, primeiro ela tinha que conhecer o produto e entender que eu estou vendendo pela 60% abaixo, 50% abaixo, e aí ela tem que entender que isso é uma vantagem para ela. Aí quando eu vim pro centro, começou a passar todo tipo de pessoa. E você botou no posto de gasolina também no centro? Não, no centro, coloquei dentro do estacionamento. Ah, certo. Aí começou a passar todo tipo de pessoa. E eu lembro de um caso específico que eu tava na loja, virou um senhor, eu falei assim, essa camisa, pode falar a marca? Aqui? Pode. É da Reserva. Ele, não, meu amigo, obrigado, eu não quero que reserva pra mim não, só vim dar uma olhada. Aí, Nem conhecia. Nem conhecia. Muito bom. Aí essa loja, cara, com 2 meses eu já comecei a entender o seguinte, ela tinha uma passagem de 4 vezes mais pessoas, eu tinha o dobro de funcionário da outra, e aí eu trouxe pro financeiro o negócio, o dobro de funcionário da outra, um custo, e quando eu vi, por quê? Cara, eu estava vendendo para um público que não conhecia o produto. Exemplo desse senhor. Então, uma camisa de R$150 na época por 60, para quem conhece aquela marca, é barato. É top. Com certeza. Para quem não conhece a marca e está acostumado a comprar uma camisa de 20, ela é cara. É caro, exatamente. Então, aí que eu comecei a entender também um pouco do outro lado, do lado do público. Não só no número, do financeiro. E aí, nessa época você tinha quantos anos, Thales? Nessa época eu tinha 26 anos. 26. E aí, cara, comecei a entender. Foi um período que me alavancou financeiramente também, porque foram negócios que deram muito certo, funcionou. E aí, igual eu te falei, é um negócio que hoje eu não tenho mais. Mas por quê? Consegui entender o mercado. Vi que muita gente estava copiando, e às vezes copiando de forma errada, com falsificações, enfim, N motivos. Mas eu consegui prever antes e sair dele. Você abriu as 4? Chegou Abri a as 4, as 4 rentáveis, e quando eu vendi, dando resultado. Só que nesse mesmo caminho, aconteceu no meu outro segmento, que eu continuava em paralelo do Auto Center, foi uma época que a taxa de juros subiu. Então a pessoa que antes tinha um defeito no carro dela, ela achava mais fácil ir gastar um dinheiro e trocar o carro. Quando a taxa de juros subiu, que ela começou a ver, não está valendo a pena, porque se eu financiar aqui, em vez de eu pagar 20 mil, eu vou pagar 40. Aí o segmento de reparo começou a melhorar. E aí foi onde surgiu uma oportunidade de outra loja no segmento. E aí eu comprei essa loja. De reparo. De reparo também, automotivo, Auto Center. E aí assim, cara, toda história, cara, tem um aprendizado, e novamente veio meu pai nessa segunda. Então meu pai sempre atuou, cara, como um conselheiro, vamos dizer assim, no meu negócio. Não deixa de ser um mentor para você. Um mentor, um conselheiro. E nessa época eu lembro direitinho, cara, eu vi a loja e tal, fui conversar com ele. E na época, pra você ver, eu te falei que eu já estava começando a ganhar um dinheiro. Já tinha comprado um terreno num condomínio fechado, já tinha um projeto de uma casa pronta. Tinha o dinheiro para construir a casa inteira. Ou seja, eu estava ali entrando num momento de estabilidade já aos 26 anos, vamos dizer assim. Sim. Tenho meu negócio, tenho meu carro, tenho a minha casa paga, entre aspas, porque já está o dinheiro na conta, tenho o terreno. Vou ir tocando a minha vida. Aí veio esse novo desafio. Falei, cara, acho que eu não vou fazer um negócio, vou construir minha casa. Aí fui conversar com meu pai e tal, ele, tá, mas por quê? E aí é que eu te falo, o papel que eu hoje desempenho com as pessoas é sempre
jogar as perguntas para te fazer pensar. Que é o que ele sempre fez comigo, é o que o Luiz também fez naquele dia. Por quê? Pai, é o seguinte, cara, se eu comprar essa loja, primeiro, que ela vai representar aí 70% hoje de tudo que eu tenho guardado. Vou abrir mão da minha casa, que na época era um dos sonhos. E, cara, não sei se eu quero arriscar nisso daí. Aí virou e falou, cara, vamos lá. Aí vem a história do livro, Pai Rico, Pai Pobre. Você vê como é que tudo, cara, vai fazendo um gancho, né? E Pai Rico, Pai Pobre sempre foi meu livro de cabeceira também. Apesar disso, a gente, mesmo sabendo o que tem que ser feito, nem sempre a gente faz. A gente executa, né? Executa. Mas eu sabia o que tinha que ser feito. E meu pai, sem ler esse livro, nunca leu, não tem o hábito de ler, e não leu até hoje ainda, mas eu já contei para ele do livro. Ele me deu os conselhos do Pai Rico, do livro. Porque assim, eu não sei se todo mundo sabe, né, que está ouvindo a gente, mas a verdade do livro, assim, é que não existia um pai pobre. Financeiramente, os dois pais tinham condição. Sim. Só que tinham mentalidade pobre e mentalidade rica. Esse é o principal ponto do livro. Sim. E meu pai foi o cara que tinha a mentalidade do pai rico. E é o que eu te falei, fui treinado a vida inteira para isso. Sim. Mas em alguns momentos precisei ser relembrado. E quem não leu esse livro tem que ler, né, gente? Não, é obrigatório. É o livro de cabeceira do empreendedor. Se você quer empreender, se você tem empresa hoje, é obrigatório Pai Rico, Pai Pobre. Para mim é o primeiro livro que você precisa ler. Exatamente. Porque ele começa na mentalidade. E nem é desculpa para quem não lê, porque é fininho. Não, e outra coisa, você começa a ler ele, você não consegue parar. Não vai parar. Você não consegue. Cara, eu tô contando a história, você quer que eu adianto? Não, tá legal pra caramba. Vai lá, eu tô curtindo. Tá interessante. Não, história, pode continuar falando. E tem algumas coisas que precisam ser ditas para contextualizar. Não, é importante. É lógico. É importante essa parte, né, do seu pai como mentor. Para todo mundo entender. Porque tem muito. Eu vou puxar um gancho depois sobre isso. Show. Entendeu? Mas continue. Assim, igual você indicou o livro aqui, e de fato todo mundo precisa ler, porque, cara, o meu pai teve essa mentalidade e ele me ensinou. O Felipe virou essa chave quando ele leu o livro. E quando eu converso com algumas pessoas que leram o livro, vêm me contar sobre o livro, e aí quando eu li, o que eu percebi? Cara, tudo aquilo que ensinava o livro eu já tinha aprendido. Mas tudo mesmo, sim. Meu pai sempre fez aquilo ali do cara, de fazer o dinheiro trabalhar para você, comprar imóvel, pensar no seu futuro, enfim. Em vez daquela satisfação imediata ali, pensar no longo prazo. E aí, assim, cara, me perdi de novo aqui tá falando do livro. Aí tem aquela questão do seu pai de novo, entrou na compra do segundo. Que eu tava falando sobre o livro, na compra do segundo. Aí ele fazendo as perguntas para eu pensar. Ele foi fazendo as perguntas e falei, mas você já pensou que você já fez conta dessa loja, faturamento e tal, o que ela dá de resultado? Eu falei, pai, fiz, o cenário é esse e tal, então... Cara, essa loja paga 2 casas depois. Quanto tempo você juntou o dinheiro da primeira casa? Aí agora você vai ter 3 empresas. Você vai ter 3 não, né? Na época, 2 no segmento de reparação e mais 4. Então ali já estava com 6 CNPJs. Ele falou, cara, esse dinheiro volta muito rápido para você e tal, enfim. Aí eu parei, fiz conta, falei, verdade. Aí fui e comprei a loja. E novamente, cara, essa loja eu já entrei com uma mentalidade o seguinte. Antes do primeiro mês, eu já fiz um choque de gestão e tudo aquilo que eu fiz na loja do meu pai, fiz na minha primeira loja. E aí todos os erros que a gente vai cometendo e aprendizados que a gente vai cometendo com o erro dos outros, eu já cheguei nessa e falei assim, essa loja vai ser diferente. Aí eu já cheguei entendendo o meu público, entendendo o mercado, pegando o financeiro dela, vendo onde tinha que estruturar. É um negócio que teve um payback novamente foi 10 meses do valor investido inicialmente, mas como eu cheguei e comprei e fiz investimento logo de cara, de melhoria, mudança, estoque, enfim, então o payback dela deu 12 meses. Aí pensa bem, um negócio que eu tava... espetacular também. Pensa num negócio que eu tava com medo de perder a minha casa, em 12 meses minha casa voltou. E aí, cara, foi acontecendo e assim, resumindo, hoje eu ainda tenho esse terreno que eu comprei, ainda tenho esse projeto pronto. No meio do caminho, cara, eu mudei
condição financeira, mudei pensamentos, mudei de grupo de pessoas que você vai convivendo, e aí a gente vai evoluindo financeiramente e você vai convivendo com outros grupos. E aí você entende que existe um outro jogo para você jogar, uma outra categoria, uma outra divisão. E isso também te traz... você antecipa muito os seus resultados só convivendo com pessoas que já chegaram lá. Sim. E aí, cara, eu fui construir no Alphaville, que foi onde surgiu um dos CNPJs que eu te falei da construtora. E a minha ideia comprei um terreno no Alphaville, construí uma casa, estava construindo. No meio do caminho a construtora quebrou. Eu tive que assumir a obra. Nossa, fui aprender de essa obra. história é boa também. Fui aprender de obra. Já gostava também um pouco de mexer com reforma e tal, entendi um pouco, mas novamente veio o lado administrativo. Parei a obra um dia, chamei a equipe do cara que quebrou, recontratei, entendi onde ele quebrou. E eu já tinha, antes dele quebrar, eu já tinha dado uma previsão para ele que ele quebraria dentro de 2, 3 meses. Já deu um alerta para ele. Saca, porque assim, é uma outra coisa também, que depois a gente vai falar aqui, mas esse financeiro, quando eu te falo de uma certa facilidade, cara, eu achava que era uma facilidade comum. Depois conversando com algumas pessoas, o próprio Felipe e tal, eu falei, tá, cara, é uma facilidade que você tem, mas é uma facilidade um pouco além do normal. Tipo assim, você me fala de um negócio, eu já consigo visualizar todo o negócio e todo o resultado dele e entender. Ah, pô, isso quer dizer que você vai acertar? Não, mas eu consigo pontuar muitas coisas para ter uma assertividade muito maior. É uma vantagem muito grande. Tanto que eu te falei que eu ainda, até hoje, não quebrei nenhum negócio. Sim. E que é muito difícil. Muito difícil. Mesmo tendo os conselhos de um mentor, né? Sim. Cara, o Thales, ele tem esse dom, eu nunca vi nada igual assim dessa parte financeira. Eu já falo isso com ele, falo com todo mundo, porque ele é realmente fantástico. Fora de série. Ele conversando com você aqui, ele já te abre ele a cabeça. já monta um DRS tudo na cabeça eu vou dele. visualizando o negócio, sabe? Sim. Então a casa eu visualizei, o negócio, fui novamente, fiz a gestão, tal, terminei a casa. E aí quando eu terminei, aquela casa que seria a casa para eu vender e continuar me alavancando financeiramente, eu já estava ali, já tinha dado alguns passos acima financeiramente. Então o que eu pude fazer? Morar nessa casa. Na casa. Então, assim, cara, você vê como é que a nossa vida é meio que imprevisível, a gente vai mudando, enfim, vai evoluindo. E aí, cara, depois desse episódio da casa também, que foi mais um da trajetória, cara, foram vindo outros, enfim, e sempre meio que nessa pegada de pegar um negócio e tentar tudo que eu já errei, e mais tudo que eu acumulo da experiência do erro dos outros, colocar em prática. Então eu acho que isso daí, cara, me fez ter foi um dos motivos de ter um payback rápido nos negócios que eu montei. E um dos motivos também de, como é que eu te falo? Hoje, cara, está estabelecido financeiramente a ponto de pensar em outros negócios. E aí o último negócio que eu montei agora foi uma corretora de seguros, já com uma outra visão e uma outra ideia, que agora, tipo assim, eu já começo a deixar o dinheiro trabalhando, tudo funcionando, tudo redondo, e começo a pensar em algo que eu realmente vou fazer por quê? Porque eu gosto e porque eu acredito. E aí entra no seguro, o que é? É algo que gera uma recorrência, é algo que tem uma previsibilidade de crescimento, enfim. E o último de todos agora, que junto com o Felipe, que ele até já me falou que tem vontade de me chamar para ser sócio dele um dia, a gente já pensou em alguma coisa sobre mentoria. Legal. De empresários, cara. Muito bom. Porque, igual eu te falei, teve alguns amigos também nessa trajetória, cara, algumas outras pessoas que eu ajudei com essa certa facilidade que eu tenho no administrativo, cara. Pessoas que às vezes chegam, me contam um caso, um problema, e eu viro para a pessoa e falo assim, cara, mas espera aí, isso tá fácil de resolver. Aí a pessoa olha como se você tivesse coberto a roda, assim, como assim tá fácil? Faz isso, vai resolver. Aí a pessoa vai, faz e resolve. Muda tudo. Muda tudo. Então, assim, eu vou almoçar no restaurante, cara, eu começo a observar, fazer conta. Quanto que custa mais ou menos isso, aquilo, tal, vale a pena, não vale o retorno.
Então hoje eu estou trabalhando mais o quê? Analisando novos negócios, sem abrir mão do que eu gosto, do que eu já fiz, do que funciona. Sim. Profissionalizando mais, gerando mais governança nos meus negócios, para eu ter mais tempo. Então hoje, cara, estar aqui tomando um café contigo com o Grossi, que às vezes surge um negócio. Com certeza. A ideia do propósito, igual eu falei com o Grossi um dia, eu pensei assim, cara, o que eu faria? Na verdade eu fiquei pensando, o que é o propósito? Até então eu não entendia muito bem. E eu fiquei pensando, não sei quem falou comigo, se foi o Grossi, outra pessoa, cara, pensa no que você faria sem remuneração. O que você gosta de fazer? Eu falei, cara, ajudar o outro de alguma forma, ajudar o próximo. E geralmente a minha forma de ajudar é conversando, dando ideia, geralmente em negócios. E cara, eu ver o negócio do cara funcionando, pra mim, é mais gratificante até do que se eu tivesse ali recebendo por estar fazendo aquilo, sabe? Te dá uma felicidade muito grande. Sim. E aí eu acho que assim, é mais um negócio que tá vindo aí pela frente. E o Grossi também tem muita expertise e a área dele também, ele tem uma área muito específica onde ele tem uma habilidade muito grande, que é no comercial. E aí é o que eu te falei, o empresário ele tem que entender de todas as áreas. Tem que entender do comercial, do financeiro e tal. Mas, cara, não dá para ninguém aprofundar muito em todas. Então, assim, o comercial é uma das áreas que eu me aprofundo menos. E aí onde eu e o Grossi a gente falou que uma hora vai vir um negócio aí, porque, cara, casa muito, sabe? O comercial, aliás, casa não, né? O comercial é tão fundamental quanto o financeiro. Eu ainda brinco, tipo assim, cara, não adianta você captar cliente o tempo inteiro se você não souber gerir. Que é o que a gente falou logo no início. Conheço empresa de milhões e bilhões de faturamento que chega na última linha e fecha no vermelho. Beleza, algumas por estratégia. Né? Não vamos falar que isso é regra. Algumas, não, eu vou investir para ter tal crescimento daqui a tanto tempo. Outras não é estratégia. Outras é porque realmente está com dificuldade. Então, da mesma forma que não adianta você ter uma gestão financeira e uma gestão de forma geral perfeita, entre aspas, se não está entrando venda, se não está entrando recurso. Você vai gerir o quê? Você vai administrar o quê? Então, assim, talvez seja o próximo negócio que a gente pensa, sabe? E Juiz de Fora agradece essa mentoria de vocês aí, vai ser muito bom. Cara, com certeza. Assim, é muito legal ouvir o Thalisson, né? Eu anotei alguns pontos aqui. O que eu acho que é interessante a gente ver e o que eu percebo, como que o mentor faz diferença, né? Porque o mentor, ele já passou por aquilo, né? E ele vai te dando caminhos, vai te fazendo perguntas. Encurta seu caminho. Ele encurta seu caminho e ao mesmo tempo ele vai te desafiando também. Pode ir, porque assim, a decisão final é nossa, né? Sim. Porque é colocar o tempo ali à disposição, em jogo, é um desafio desse que você não esperava. Quando veio, olha, agora está comigo. Então o mentor, ele dá a direção, ele passa certa segurança, mas a responsabilidade é muito nossa também. E ele vai ajudando muito nesse caminho. Eu estou trazendo isso porque eu conheço alguns empresários, que é engraçado, estava pensando isso outro dia. Cara, medicina hoje é 10 anos de faculdade, não é isso? 10 anos, mais especialização, residência, vai 2, 3 anos. O direito, se não me engano, são 6 anos, né? A medicina vai te levar aí pelo menos 1,5 milhão de custo para você fazer uma faculdade dessa, se você não passar na federal, né? Exatamente, tem tudo isso. Só que a pessoa se prepara para ser médico, advogado. A engenharia são 5 anos, se eu não me engano. Né? Foi o que ela escutou a vida inteira para fazer, né? Beleza. E o cara para ser empresário? E a pessoa para ser empresário? Sabe o que ela faz? Ela vai lá e abre um CNPJ. Não se preparou nada. Não se prepara não nada. Não existe faculdade que ensina isso. E não existe prova faculdade. De administração e eu te falo com certeza, não te ensina a ser empresário. Exatamente. E aí o que acontece? Quando essa pessoa vai abrir um CNPJ, meu amigo, e aí, como é que faz? Acha que às vezes vai vir cliente, acha que se você abriu a porta já vai começar a vir gente, que já vai estar sendo a gestão tranquila. Acha que vai ser fácil. Acha que vai ser fácil. Não, é tranquilo, eu vou ali fazendo umas vendas e tal, eu vou pagando ali aqui e tal, aí no final do mês o que sobrar eu coloco no bolso. E aí, cara, não acontece quase nada do que ela espera, né? Ela não aprendeu a ser empresário, não aprendeu a lidar com o dinheiro, né? Isso tudo a vida inteira. E aí, infelizmente, é comum, né? O empresário misturar o dinheiro pessoal da empresa. Aí, meu amigo, o negócio desandou de vez, porque você não sabe mais nem o que está acontecendo. Né? Você está ali rodando,
você está pegando dinheiro da empresa e fazendo uma compra de supermercado e tudo mais. E assim, é claro que a gente entende que existem certos momentos do empresário mesmo quando começa. Você pode começar assim, cara, beleza, você não sabia disso, está tudo certo. Mas eu quero trazer aqui como que é importante você ter uma mentalidade, você buscar um mentor, você buscar uma pessoa que tem empresa. Você conhece pessoas que têm empresa? Eu conheço médicos, advogados, engenheiros. Assim como esses empresários que estão começando agora, os empreendedores, eles conhecem pessoas que têm empresa. Com certeza. E às vezes tem essa barreira, né? Ele mesmo se coloca numa barreira que também, na minha visão, é uma questão de mentalidade, né? Do auto-merecimento. Sim. Mas por que eu não posso conversar com esse determinado tipo de empresário? Ele mesmo se restringe. Mesmo porque muitos dos empresários hoje que a gente vê, Diego, eles estão dispostos a doar o seu tempo para ajudar. A dar um conselho. A dar um conselho, né? Otário, eu queria que você puxasse uma história muito boa. Como que a gente se conheceu? Essa foi boa demais. Na verdade, a gente se tornou amigo depois e assim, meu pai também hoje, ele também tem uma empresa no segmento de auto center. Uhum. O Felipe tem uma distribuidora grande aqui na cidade de partes e peças de carro, né? Isso. E aí, assim, eu não conhecia o Felipe. E eu tinha uma loja também de varejo. Ele tinha uma de loja acessórios varejo. automotivos. E aí, assim, cara, um belo dia eu passei na empresa do meu pai, tava lá meu pai e meu irmão, e aí, os dois ainda trabalham em família. Meio que bravos com uma situação que tinha acontecido, um fornecedor que estava cobrando uma nota que já tinha sido paga e deixando de cobrar uma que tipo assim, que ele ainda tinha a pagar. Então assim, tava os dois lá muito bravos. Pô, como é que esse cara tá me cobrando algo que ainda nem venceu? Aliás, ele nem tá me cobrando, ele nem relacionou. E tá me cobrando algo que eu já paguei. E aí, fui perguntar quem era o fornecedor, aí era o Felipe. Era o Felipe. E eu falei, cara, é caminho da minha loja, me dá aqui que eu vou passar lá e vou resolver pra você. E assim, cara, você vê, assim, também acho que nada é por acaso, porque qual a probabilidade de eu passar na loja do meu pai, dele estar com um problema desse pra resolver e de eu me oferecer pra ir lá resolver pra ele? E eu ficava pouco nessa outra loja. Ele pouco, porque ele tinha distribuidora e ficava pouco na loja de varejo. Ficava pouco na loja de varejo. Quem ficava mais lá era o meu outro sócio. Então, eu estava lá. Por coincidência. Nesse caminho do Thaleson vindo para lá na minha loja, eu também estava lá por coincidência também. E aonde que eu acho também que é muito importante o emocional do empresário ser trabalhado. Eu, ao longo desse período inteiro, igual eu te falei, do meu período de rebeldia e tal, eu fui me moldando como pessoa. Óbvio, a gente vai sempre evoluir, tem muito para evoluir, mas eu fui me moldando. Hoje, esse episódio deve ter o quê? Uns 10 anos mais ou menos? 8 anos? Uns 8 anos. Uns 8 anos. Uns 8 anos. Eu era outra pessoa 8 anos atrás. Eu era uma pessoa muito mais... Como é que eu vou te falar? Tinha um temperamento mais explosivo. Aí fiquei meio puto. Você já tava bravo já então, quando foi pra lá. Cheguei lá quebrando pau. É engraçado que Cheguei lá, que um colaborador nosso atendeu o Thaleson. E eu tava lá dentro no administrativo, eu ouvindo, falei, cara, o bicho tá pegando lá, deixa eu lá ver. Eu falei, quem que é o responsável aqui? Porra, vocês estão de sacanagem, fizeram isso. Eu cheguei quebrando pau. Porra, na boa, vocês estão cobrando algo que já foi pago, tá aqui o comprovante. E o seguinte, vou dar só uma dica pra vocês. O que deveria cobrar não estão cobrando, cara. Aí eu acho que o Felipe veio classe, você deu um alerta e apareceu. Aí, cara, vai lá. Aí beleza, ele veio, não, beleza, eu sou o proprietário e tal. E aí eu falei, você é o proprietário? Porra, aqui, deixa eu te falar, eu sou muito incompetente, comecei... Quebrou o pau mesmo. E assim, qual que era a reação que eu esperava? Que alguém viesse pra brigar comigo, né? Eu tava brigando, falei, pô, vamos brigar aqui que eu quero vencer e te mostrar que você tá errado, cara. Sim. Aí ele só ouviu, olhou pra mim, concordou, com essa cara dele calma assim. Olhou, tal, parou, pensou ali uns 30 segundos e falou, cara, interessante o que você falou, né? Me fala mais sobre isso aqui. Porque o Thaleson foi falando e ele foi mostrando o controle que ele fazia. Cara, esse controle tinha que ser assim, você tinha que ter 3 você já foi aprendendo já. Eu acho que esse que é o grande ponto, Diego. Assim, quando você tem uma mentalidade preparada para isso, você absorve esse tipo de crítica que é inerente a qualquer tipo de negócio. Você não fez o que a maioria faria, que era brigar com ele. Eu entendi assim, pô, velho, o que ele tá falando faz sentido. Pô, eu preciso melhorar isso aqui. É um problema sério que aconteceu
E como que eu melhoro isso, esse controle? E o Thales foi falando tudo isso. Não, você tem que fazer assim, assim, assado, você devia ter assim, assim, uma via aqui e tal, você só tem isso, isso. Eu falei, cara... Fala mais, por favor. Interessante, me fala melhor como é que você... Aí eu perguntei, Thales, você faz isso, você tem loja? Não, eu tô ali no Auto Center, né? Uhum. E ele foi falando. Uhum. Cara, a gente ficou umas 2 horas ali no balcão conversando sobre negócio. Aí você acalmou, Acalmei. O Felipe me acalmou. E aí a gente mostra a diferença de duas mentalidades, 2 temperamentos diferentes. E a importância do controle. Porque assim, ali foi um ponto de inflexão para você que fez mudar algumas coisas no seu negócio. Foi, total. Aí eu falei assim, cara, eu preciso conversar mais com ele. Para entender melhor. Para entender melhor isso aí, sobre controle, porque a gente foi falando controle, aí foi falando sobre fluxo de caixa e tal. Financeira, tarifa. Ele falou, não, cara, tarifa, não sei o quê, falei, cara, e eram ramos parecidos, né? O Thales, o Auto Center e o nosso loja de acessórios de peças, os dois estão no ramo automotivo, né? Um parte mecânica, outro acessórios. E tipo assim, é parecido, então não tem muita diferença. E aí, cara, a gente, cara, que dia que você tem pra gente marcar um café e tal? E aí a gente foi, marcamos um café, a gente trocou uma ideia, levei os números da empresa para ele, né? Aí falou assim, cara, assim, olha, eu faria assim, assim, assado, isso aqui tá alto, não sei o quê, e a sua gestão assim, assado, essa taxa assim. Aí eu acho que é muito importante a metodologia que o Thales usa para comércio para mim. Ali eu já te dei uma muito bem. previsão de crescimento, de faturamento, economizando. Exatamente. Meio que aquilo que eu fiz nos meus negócios, eu fiz no dele. Ele fez, exatamente. E aí, cara, eu estava muito disposto a ouvir isso, porque essa mentalidade foi sendo construída lá atrás. Entendeu? Sim. Então, quando você chega num negócio desse, você tem que pegar aquilo ali, velho, o cara quer me ajudar. Absorver aquilo. Você tem que absorver e tentar aplicar o máximo. Então, assim, a gente realmente, cara, mudou tudo. Fui lá, conversei com a gerente dele do banco, né? A Elisa. Foi, passei os contatos. Fui na Elisa e tal, a gente abriu uma conta no Cicobi para negociar com tal taxa. A gente foi lá, não, a gente quer essa taxa, sim, a gente quer fazer isso. Cara, a gente mudou a estrutura financeira. Já chegou falando o que queria. Já. Exatamente. E aí a gente começou a colher resultados melhores a partir dali. Então, porque uma conversa exatamente, mudou. Porque, cara, o financeiro é uma área, cara, que, assim, quando o Thales me falou que ele tinha essa visualização e ele fazia o fechamento dele em questões de minutos, né, assim, de você... Um mês eu fecho ali só no dia tal, claro, né, tem aquele trabalho de você fazer conferência, mas... Mas a gestão como eu fazia, né? Uma gestão muito mais simplificada, ao invés de eu ficar olhando todo dia para o financeiro, né, porque esse é uma dor também do empresário que acontece em alguns momentos, né, você às vezes tem que olhar para o financeiro todo dia, e aí você fala assim, cara, eu quero uma vez só, aí você... produtividade, tempo, você já começa a... Explodiu sua cabeça. Explodiu, eu falei, cara, não, ia ser maravilhoso ter uma preocupação muito menor com o financeiro e só focar mais no comercial, né? Então Sim. Isso foi, cara, então aí a gente já mudou toda essa parte essa estrutura financeira. Muito top. Tá? E foi novamente a ideia tipo que meu pai me ajudou na mentoria, eu meio que exatamente, foi exatamente isso. Né? E isso, legal. Cara, é o que você falou, é uma coisa que você precisa, uma conversa, um café. De 2 horas que muda. De 2 horas que muda o seu negócio. Anos de empresa. Muda o seu jogo. Às vezes eu poderia estar lá batendo até hoje, cara. E às vezes é um negócio que você tem. Então isso vai abrindo a sua cabeça. Às vezes podia ter até quebrado se não tivesse essa exatamente. Conversa. Poderia ter acontecido isso, sabe? Sim. E lembrando, né, cara, também, tipo assim, igual a gente falou, de talvez futuramente estar montando uma empresa de consultoria, é justamente pensando nesses detalhes. Por exemplo, igual o Felipe falou, que a gente chega ali, eu cheguei, identifiquei algumas coisas, ele estava ali e se propôs a mudar. Eu fiz já isso com outras pessoas que eu até esqueci de contar aqui na minha trajetória, mas, por exemplo, hoje uma das lojas que eu sou sócio, né, a Barbarella, da minha esposa, foi também um caminho mais ou menos parecido de mentoria, só que eu também entrei como investidor nela, então eu sou sócio. Que foi o quê? Eu percebi nela um puta potencial comercial. E aí é onde eu te falei que eu já comecei a entender pela segunda vez, onde que para mim é um casamento perfeito entre o comercial e ali a gestão financeira, enfim, administrativa. Enxerguei nela, montei um negócio, novamente com a mesma estratégia que eu tive, e ela com uma estratégia assim, ela é muito forte hoje na parte comercial, no marketing, Instagram, enfim, até me cobra eu fazer isso nas minhas empresas, onde eu sou proprietário sozinho. E assim, cara, vi ali também um papel meio que de
mentoria e ao mesmo tempo consultor, por quê? Eu não fico tão a par do negócio, eu faço mesmo meio que uma consultoria esporádica e enxerguei nela um potencial. Então assim, cara, o que eu percebi nisso? E também teve outros amigos que eu conversei e já ajudei nesse sentido e percebi que hoje as empresas que tem no mercado de consultoria, assim, estou te falando no Juiz de Fora, tá? Não cheguei a estudar, abranger região, não. Estou mesmo pensando no local. Cara, aquela mesma dificuldade que eu tive na época da faculdade, eu tô vendo que o mercado de consultoria hoje tem. Por quê? O Felipe mesmo tinha passado por algumas empresas grandes, feito cursos de empresa grande de fora hoje de consultoria, e que assim, não é que o que a pessoa passou para ele tá errado, só não funciona no negócio dele. Por quê? O negócio dele não é uma multinacional. Não é personalizado. O negócio dele não tem um grau de governança de uma empresa do tamanho da Unilever, por exemplo, onde tem todos os diretores, vem a governança certinha, vem a hierarquia até o final. A empresa dele, ele é um empresário local. Então, cara, eu acho que falta isso hoje no mercado, na consultoria. E é onde nós pretendemos atuar, sabe? Sim. Pegar você com o seu negócio. Vem cá, deixa eu tentar entender. Às vezes pode ser algo simples para resolver. Destrinchar mesmo o negócio. Às vezes ali é coisa boba, que quando você contrata uma consultoria, paga um valor assim, que eu andei vendo de mercado exorbitante, o cara quer te passar uma métrica de mercado muito comum, que é, vamos trabalhar com o dinheiro dos outros, vamos fazer isso aqui, mas peraí, você ensinou o empresário a trabalhar com dinheiro de terceiro? Quando você não ensina, o empresário mistura, o empresário local, ele mistura o dinheiro dele. O empresário sabe trabalhar com o dinheiro dele? Nem com o dele ele sabe. Mistura tudo. Ele mistura o da empresa com o dele. Você acha que ele vai saber trabalhar com capital de terceiro? Não, então você precisa personalizar para aquele cara. Então eu acho que é por aí. E aí eu te falei, baseado em toda essa trajetória e todos os negócios que eu montei, meio que nesse mesmo formato e foco funcionou, sabe? Tem funcionado. Cara, eu acho que é um dos motivos para eu nunca ter quebrado e tal. Óbvio, cara, a gente às vezes conta com a sorte, com o mercado, mas eu acho que, cara, não vamos dar o crédito só para sorte, não, porque tem uma metodologia por trás. Eu acho que não é sorte, não. Tem uma metodologia por trás. Com certeza não é sorte. Sorte é uma pessoa bem preparada. Pode pegar. Isso. Encontrou a oportunidade certa e está preparado. Exatamente. A maioria das pessoas que quebraram e são bem-sucedidas hoje, usaram aquilo ali para aprender. Sim. Como erro e chegar onde chegou. Porém, cara, eu não tive necessidade de quebrar o negócio, porque eu tive mentores, me preparei, tive alguns erros que custaram menos o negócio do que ele quebrar, porque o maior, eu acho que assim, o maior custo é você quebrar o negócio, você vai aprender com ele, mas é um custo alto. Sim. Então assim, cara, eu acho que isso eu posso contribuir para não deixar acontecer com o outro. E é uma coisa que você gosta, que você já falou, né, Thales? Você sente prazer em ajudar o próximo. Então, com certeza, isso vai dar certo, né, gente? Sim. E vocês têm a experiência e têm esse propósito. E, com certeza, vai ser muito bom para a região, né? E tem mercado, né, gente? Vocês falaram aqui, não tem uma consultoria que foca, que personaliza isso para o pequeno empresário, para o médio empresário. Exatamente. Né? E muda o jogo dele, né? Muito bom. Eu acho que é importante. Então a gente vai chamar vocês aqui para um próximo. Vamos. Para um próximo podcast, quando tiver com essa mentoria montada. Aqui, vamos trazer alguns casos aqui, sim. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, gente, porque eu também sou prova viva disso, né? Esses meus negócios que eu quebrei, eu aprendi com a dor de quebrar, mas eu só fui realmente aprender e ter essa segurança que você teve com seu pai, Thaleson. Hoje em dia eu sou sócio do Michael Arruda, que é o CEO da Omni, e eu fiz também um processo mental, nessa parte da mentalidade é muito importante para a gente vencer no negócio. Óbvio, não é só ouvir o conselho de quem viveu e quem quebrou e quem teve experiência para fazer dar certo, mas a parte mental ela tem que estar muito fortalecida, né? Então eu tenho certeza que esse negócio de vocês não só vai dar certo, como vai ajudar muitas pessoas aqui na região, né? No Brasil todo, né? Com certeza vocês vão fazer essa parte online também, né? Então vamos marcar já, hein, gente? Quando vocês estiverem com esse negócio vamos marcar, a gente vai te acionar. Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui no podcast, no primeiro Neurobusiness Café, vai ser uma honra também marcar esse próximo. O próximo eu vou chamar o Ariel, que você Boa. O Ariel também é um grande empresário aqui da região, né? A gente vai marcar com ele o segundo Café Neurobusiness vai ser com ele. Top.
Então, esse gente... é o primeiro podcast, cara. Primeiro podcast. Eu não tenho muito esse hábito de Não, mas foi bem demais. comercial. Você vê como é que o comercial fala. Mas você falou muito bem, Como que ele se vende bem, né, cara? Eu não Não, eu já amo o segundo, então mas primeiro. foi bem demais, Você foi muito bem bem, o demais, primeiro, né? cara. Foi muito bem, mandou bem demais. Gente, vocês querem fazer alguma consideração final? Passar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo? Cara, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. O Thales falou um pouquinho sobre propósito, né? E você ajudar o outro, né? Ou colocar suas habilidades que Deus te deu em prol do outro, vai te fazer sentir muito bem. Eu acho que o nosso propósito tem que ser esse e tem que ser uma pessoa cada vez melhor. Então, tudo que a gente passou aqui é porque a gente estava com a mentalidade certa, com a mentalidade de crescimento, de saber escutar, de saber ouvir, de saber que a gente não é melhor do que ninguém e que quer aproveitar aquilo ali, ver a experiência do outro, ver os aprendizados, a bagagem das outras pessoas que já passaram por esse caminho, entender o seguinte, olha, ele passou aqui, eu também consigo, e eu só seguir alguns passos aqui que ele me orientar, que eu posso fazer também. Porque todo mundo consegue, né, Felipe? Porque todo mundo consegue, exatamente. Às vezes falta certas informações e você tem que estar preparado com a sua mentalidade. Saber ouvir e você poder entender isso, né? De saber, olha, eu tenho que aproveitar isso aqui para que eu possa crescer. Concordo, né? 100%. Com a orientação certa, com a mentalidade certa, no ambiente certo, não tem como dar errado. Né? É isso aí. Show de bola. É isso aí, cara. Eu concordo exatamente com o que o Felipe falou. Inclusive, assim, nessa parte que você falou da pessoa com a mentalidade certa, e dentre uma das coisas que ela tem que ter é a humildade de receber, entender que eu vejo muita gente quebrando por arrogância ou por orgulho. E, cara, é entender, cara, que existe o jogo, ele tá ali para você jogar ele. Vamos entender com quem já ganhou e quem já perdeu. Vamos entender que existem... eu faço muito essa relação, falo com o Felipe, cara, de categorias diferentes. A gente não tem primeira divisão, vamos fazer analogia com o futebol, primeira divisão, segunda, terceira. Cara, assiste um jogo da primeira divisão e vê se ele é igual ao da terceira. Não é. Não é. Apesar da regra ser igual, da organização, da torcida, do uniforme, o cara com a camisa certinha para dentro, tática de jogo, o preparo físico do jogador, o preparo mental do jogador. A gente sabe que um time de primeira divisão tem um investimento psicológico para os jogadores, que hoje é mais do que a habilidade dele em jogar. É um jogo mental muito maior hoje. Exatamente. Muito maior. E aí, cara, contra um da terceira divisão. Então, cara, não é que uma pessoa é melhor que a outra. Ela foi melhor preparada que a outra. Então, cara, o que eu acho? E eu falo isso, igual eu dei exemplo de falar com o meu funcionário, é o seguinte, cara, eu não sou melhor que você ou melhor que ninguém. É só a forma como eu me preparei e como eu me enxergo as coisas e eu coloco em prática. Porque enquanto você tiver essa mentalidade de que a pessoa bem-sucedida está errado, que ele depende do governo, do Estado, que a culpa é de todo mundo menos dele. Fica de vítima, né? Fica de vítima. É difícil, cara. E assim, e aí a pessoa segue o que o pessoal fala da manada. Cara, é clichê? Mas eu enxergo isso no dia a dia da minha empresa, cara. Acontece muito. Eu vejo 95% dos meus funcionários achando que tem que só fazer aquilo que foi pedido. O básico. E que levar uma vantagenzinha de minutos no almoço é legal. Eu falei, cara, não é, cara. Não é por aí. É mentalidade de dono, não é para você ser o dono. É para você, cara, para sua vida e quem sabe ter o seu negócio. Então, cara, eu acho que quando você se prepara, quando você tem a humildade de absorver informações, quando você busca mentores, quando você tem acesso... Acesso é uma coisa muito importante. Sim. Porque é o seguinte, cara, o pessoal fala que não e tal, mas, cara, é simples. Pensa hoje no carro que você tem e tenta cair 3 categorias de valor, de categoria ou ano do seu carro. Cara, é difícil. Agora tenta pular para o próximo. É muito fácil. Você se acostuma com o que é bom. Coisa boa se acostuma rápido, exatamente, né? Um dia você vai tomar uma garrafa de vinho de doce e vai achar que aquela é a melhor do mundo. Aí você vai tomar uma cerca de R$30 e vai achar que é uma coisa. Vai tomar de 100, de 500.
Na hora que você tomar de 1.000, você não toma de 100 mais. As percepções mudam, né? Mudam. E aí o seguinte, o que te faz enxergar isso daí? Beleza, cara. Tá, mas como que eu vou andar no carro mais caro, tomar o vinho? Cara, você não precisa necessariamente. Procura o ambiente, frequenta ele. Que seja, pede uma carona, entra dentro da concessionária de um carro que você tem um sonho de comprar, mesmo que você não possa no momento, senta no carro, faz um test drive. Visualiza aquilo também. Visualiza, né? e perceba o quanto aquilo é bom. Isso vai te dar um empurrão para você poder chegar lá, cara. Vai te motivar, né? Vai. Visualizar, cara, é muito importante. E eu te falo com propriedade porque, obviamente, cara, a gente tem muitas etapas ainda para evoluir, mas eu já passei por muitas. Eu já passei por etapas onde eu botei para mim um valor, quando eu ganhar X eu tô satisfeito. Aí, quando chegou nesse X eu não tava, botei 2X, 3X, 10X. E aí, cara, eu percebi o quê? A sua mentalidade vai mudando. Tudo muda. E, cara, hoje eu já não coloco mais esse tipo de meta, entendeu? Eu já fui a pessoa de chegar no final do mês e botar do financeiro, pegar minha planilha e falar assim, aonde que eu vou cortar gasto? Eu já gastei muito esse mês. Hoje eu entendi o seguinte, cara, depois de um tempo, né? Hoje eu digo atualmente, cara, não é onde eu vou cortar, é onde eu vou gerar mais receita. Para ganhar mais. Para ganhar mais e evoluir. Então, cara, é só mentalidade. O que muda uma pessoa da outra é só a forma como ela enxerga as coisas, sabe? Não é... Ela não tem nenhuma habilidade especial. Ela só muda a forma que enxerga. Então, eu acho que isso tudo está 100% relacionado à parte emocional e mental. E eu, cara, faço terapia. Eu acho que isso é muito importante para a gente evoluir. E é aquilo, óbvio, cara, quando eu paro e analiso a trajetória, eu vejo todos os pontos, vejo todos os mentores, vejo todos os erros, todas as ajudas, só que eu dei um exemplo muito claro como era a minha forma de agir e a do Felipe, quando nós conhecemos, como eu sou hoje e como eu quero estar daqui a 10 anos, eu quero estar muito mais evoluído. E quando eu vejo uma pessoa evoluída, eu falo, cara, eu quero ser igual a esse cara um dia. Sim. E onde que eu preciso disso? É trabalhando a nossa cabeça. De verdade, cara, eu acho que é mais de, ao meu ver, assim, sem dado técnico nenhum, sem nenhuma base, só te falando do que eu acho, hoje é mais da metade do caminho a nossa mentalidade. Sem dúvida. A parte emocional, ela conta muito, né? Total. E às vezes a pessoa que está nos vendo, né, Felipe, né, Thalisson, acha que por ela ter vivido uma vida, às vezes conturbada com os pais, com os irmãos, ela não pode, né, ter uma vida diferente. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Por ter vivido de uma certa forma, ela não consegue mudar, ela não consegue alterar. Às vezes ela está vendo aqui a gente falando, não, mas com um mentor você consegue não errar e consegue chegar lá, mas ela talvez viveu uma vida muito difícil e ela não consegue nem perceber isso que a gente está conversando aqui. Mas é possível. Com é certeza. possível ela ter uma vida diferente, justamente mudando, né, esses pontos, mudando detalhes, ambiência, ouvindo as pessoas certas, porque da mesma forma que ela ouviu durante uma vida todas as pessoas erradas, vamos botar entre aspas aqui, porque os pais eles aprenderam também com os avós e eles não estão fazendo algo errado, né? Mas que muitas vezes a gente não quer seguir por aquele caminho dos nossos pais. A gente tem que ouvir outras pessoas, a gente tem que conviver com outras pessoas e mudar nossa mentalidade, que a gente vai conseguir mudar toda aquela vida, aquela trajetória e ter o sucesso esperado, né? E como você disse, né, Felipe? Todo mundo é possível de chegar no sucesso, todo mundo é capaz. Todo mundo é. É só a gente mudar alguns pontos, mudar a mentalidade, ouvir a pessoa certa, mudar de ambiente e as coisas vão acontecer. Posso dar um exemplo simples de como a gente muda facilmente de ambiência? Por exemplo, um empresário. Gente, o Sebrae é a casa do empresário. Eu não tenho dinheiro para uma consultoria, alguma coisa, eu não conheço ninguém, não conheço nenhum empresário. Vai lá na casa do empresário. Eu já fui várias vezes no Sebrae, porque o Sebrae hoje, esses cursos mais básicos, o Sebrae te fornece. Sim. O Sebrae tem o café dele, vai ter o café do Diego aqui também. É isso aí. Para você começar a vir. E vocês estão convidados, hein, gente? Ótimo, com certeza. E assim, para a pessoa começar a frequentar esse tipo de ambiente e conversar com os empresários. É né? isso aí. Então é uma questão de escolha. É isso, né? Aí, é uma ótima ideia que você deu. Às vezes a pessoa vê o edifício Rossi aqui, né, na Rio Branco, e fala, nossa, mas lá só tem empresário, lá só tem gente, né, com muito dinheiro, como que eu vou um dia frequentar? Tá aí, Café com Negócio, ela vai tomar um café e vocês podem estar, né, nesse mesmo ambiente dela, ela vai trocar uma ideia com o Thalisson, que a gente já viu aqui, que tem várias ideias para dar para um empresário, para um empreendedor, você também tem a sua história formidável também, né, Felipe? E essas pessoas podem estar no mesmo ambiente que essa mesma pessoa para chegar onde vocês chegaram, né?
né? Então é tudo uma questão de escolha. É isso aí. Sabe? É isso aí. É isso aí, gente. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito Muito obrigado. bacana. E vamos marcar a próxima, hein? Vamos marcar, com certeza. Fechou. Excelente dia para vocês. Excelente Pessoal, dia obrigado. Valeu, Tamo obrigado. junto. Valeu. Fechou. Porra, muito bom aí. Pô, o foi cara é massa. ator da Globo.